Fala galera, tudo bem? Vamos lá. Seguinte, hoje eu quero mostrar para vocês um recurso bem legal aqui do Photoshop que eu acho bem útil, que é como que a gente pode configurar determinados atalhos para que a gente possa otimizar aí o nosso trabalho, a nossa produção. Tá? A questão de atalhos, muita gente às vezes não liga muito para isso, mas quando a gente aprende e decora alguns principais, pelo menos, a gente começa a ter uma produtividade muito grande, tá? Ajuda muito. Ao invés da gente toda hora, por exemplo, eu tenho que pegar um pincel, eu clico aqui, ou eu pego o gradiente, eu venho aqui. Conforme a gente vai decorando os atalhos, a gente consegue ser mais eficiente no nosso trabalho, tá? A gente vai ver aqui, ó, quando qualquer menu do Photoshop que tenha ferramentas, a gente já vê alguns atalhos. Ó, por exemplo, se eu quiser usar aqui o Image Size, ó, o atalho é Alt Ctrl I, ou um Canvas Size Alt Ctrl C. Vamos fazer aqui para vocês verem lá, Alt Ctrl C, eu abri o Canvas Size. Então é mais rápido eu fazer isso do que eu vir aqui Image, Canvas Size e abrir a janelinha. Eu já sei que o Alt Ctrl C ele abre o Canvas Size. Então, conforme vocês pegam essa dinâmica de trabalho, ajuda muito. É claro, a gente não precisa decorar todos os atalhos de todos os recursos, mas os principais para a gente poder trabalhar ajuda bastante. Como eu falei, vou criar um layer novo aqui, que também tem atalho para isso, mas ó, apertei o B, já tenho o pincel, apertei o G, eu tenho o gradiente e assim por diante. Além dos atalhos já pré-definidos do Photoshop, a gente pode criar novos atalhos, inclusive a gente pode substituir. Se eu não quiser mais que o B seja o brush, eu posso colocar, sei lá, a letra A. Aí eu vou mostrar onde que a gente faz isso. Mas eu não vou trocar nenhum atalho, mas eu vou criar um atalho novo que eu não tenho. Durante o processo de desenho e pintura aqui no meio digital, muitas vezes é legal a gente fazer um processo de inverter o nosso canvas, a gente fazer um flip. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu estou lá trabalhando, fiz aqui um exemplo de um estudo de céus, de nuvens. Eu venho aqui no Image, eu vou no Image Rotation e eu vou dar aqui um Flip Canvas horizontal. Isso aqui vai me ajudar a dar um reset na minha visualização. É como se eu começasse a ver a imagem por um outro ângulo. Então depois de muito tempo trabalhando em um sentido só, vendo essa imagem, a nossa cabeça, o nosso olho, ele vai ficando saturado dessa informação e chega uma hora que você perde um pouco dos detalhes ou da atenção que você tem naquela imagem por ficar muito tempo envolvido com ela. Então quando a gente vem dar um flip canvas, no caso pode ser vertical, horizontal, eu faço geralmente horizontal, a gente está dando um novo olhar, é como se a gente desse um reset no nosso cérebro e a gente começa a olhar por outro ângulo. Além desse novo olhar, a gente começa a encontrar defeitos que a gente às vezes não tinha. Existe uma tendência muito grande de desenhar ou pintar, às vezes seguindo uma determinada direção, caindo. Às vezes isso aqui eu estou exagerando, mas às vezes isso é tão sutil que a gente não percebe que a gente puxa a atenção para de repente para o lado direito. E aí na hora que a gente dá esse flip canvas aqui, ó, horizontal, a gente vai ver, putz, ó, tá tudo caindo para a esquerda. E a gente começa a corrigir isso, tá? É mais ou menos o pessoal que desenha quando pega o desenho e olha contra uma janela, porque a gente vai começar a vir o papel do lado contrário, né? Olha contra uma fonte de luz, pode ser uma janela ou uma lâmpada mesmo, e você começa a ver o desenho por outro ângulo. Só que aqui no digital isso é muito mais prático e muito mais fácil de fazer, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente põe atalho, por exemplo, nesse recurso em particular, ó, eu não tenho atalho nenhum, né? Nenhum desses recursos tem atalho. Então a gente só precisa saber aonde que está. Então eu sei que é no menu Image, o Image Rotation, e eu vou pôr um atalho para o Flip Canvas horizontal. Então a gente vai vir aqui no Edit, e eu tenho aqui, ó, Keyboard Shortcuts. Tá, até tem atalho para o atalho. Alt Shift Ctrl K, eu abro o Keyboard Shortcuts. Então aqui a gente tem várias opções. Parece confuso a princípio, mas não é. A primeira que já aparece aqui para a gente são as tools, que são as nossas ferramentas principais. Então aqui, ó, eu já tenho vários atalhos das ferramentas principais que a gente usa, né? Então, por exemplo, ó, o Brush, cadê aqui? Ó, B, ele está no Mixer Brush, ele está numa outra ferramenta que está vinculada aqui aos brushes também. No meu caso, o Photoshop por padrão, a ferramenta lápis também é o B, só que eu tenho o costume de ficar trocando entre o lápis e o pincel, então eu estabeleci um atalho diferente, ó, o H. O H, se eu não me engano, ele é a barra, é a mãozinha, só que eu já uso a mãozinha para navegar pelo meu arquivo com a barra de espaço, então eu não precisava do H. Então eu coloquei um outro atalho para uma ferramenta já existente.
Como eu falei, a gente pode customizar do jeito que a gente quiser. O único problema de customizar demais é que se por algum motivo você for trabalhar em outra máquina, em outro lugar, e por algum motivo você não possa trocar os atalhos, você vai ter que voltar para o padrão, né? E aí isso vai te dar um nó na cabeça. Mas a gente pode também exportar as nossas configurações de atalho, então isso também a gente pode levar para onde a gente quiser, né? É só lembrar que se você está usando uma máquina que outras pessoas também usam, você vai gerar um problema, então não pode esquecer de deixar isso meio que avisado. Mas essa customização é muito boa. Mas o que a gente vai fazer aqui, para a gente não esquecer e não devagar demais, eu vou vir aqui em Application Menus, que são todos esses menus aqui em cima, ó lá, File, Edit, Image, ó lá, File, Edit, Image, então ele vai na ordem. Lembra que a gente tem que ir no Image, ó lá, vamos descer, a gente vai no Image Rotation e a gente tem aqui, ó, Flip Canvas Horizontal. Como ele não tem nenhum atalho, ele já te dá algumas sugestões. Se eu quiser colocar um atalho pré-existente, tipo B de brush, ele vai falar o B é inválido porque já está sendo usado. Tem como a gente zerar isso, deletar isso e atribuir um novo atalho para uma nova ferramenta, tá? Mas ele não pode ter esse conflito, ele vai pedir se você quer substituir a anterior. Como aqui não tem nenhum atalho, o ideal nesse caso é a gente usar, por exemplo, Ctrl Shift Alt mais alguma coisa, ou às vezes Ctrl mais Shift, porque são atalhos que muitas vezes não estão vinculados a nada. Então aqui, ó, vou fazer um atalho de Ctrl Shift 1. Ó, não tenho Ctrl Shift 1, não tenho nenhum atalho vinculado, né? Ele deixou eu fazer. Eu vou dar um Accept aqui, pronto. Quando eu der um OK, vamos lá ver se funcionou. Ctrl Shift 1, flipou minha tela no horizontal. Então aí eu posso ir lá, começo a desenhar, começo a pintar, dou as pinceladas, vamos fazer aqui na cor mesmo. Ó. Dou uma pincelada, dou mais outra, vou fazer uma outra pincelada aqui, de repente Ctrl Shift 1, beleza. Nesse caso é um atalho que eu ainda uso as duas mãos, né? Eu posso sempre buscar formas que eu possa usar só, por exemplo, a minha mão esquerda, enquanto que a direita eu estou aqui pintando com a minha caneta de forma mais tranquila, tá? Mas tudo bem, eu vou lá, Ctrl Shift 1, ó, foi mais rápido do que eu ir lá em menu, Image Rotation, Flip Canvas Horizontal, né? Então é uma forma de criar atalhos aí que ajuda bastante na nossa produtividade. Beleza, galera? A gente se vê aí no próximo conteúdo. Valeu!